ser ao nosso teste sobre células procarióticas e eucarióticas. Farei a projeção dos 5 primeiros testes na tela, mas para você ter a lista em PDF com 15 testes, você tem que ser membro do nosso projeto. Então seja membro, apoie o nosso projeto. Além do PDF com os testes, você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp para tirar dúvidas direto com o sócio. Para onde você estiver estudando, sobre o que você precisar em biologia, estarei à disposição de vocês. Então seja membro do nosso grupo, do nosso canal, para você ter, sim, essa lista e ainda tirar as dúvidas e conseguir o seu objetivo estudantil. O primeiro teste na tela para você. No quadro, os números de 1 a 3 representam tipos de células encontradas em diferentes seres vivos. Os sinais positivo e negativo indicam respectivamente presença e ausência de algumas estruturas celulares. Estrutura celular. E aí, parede, envoltório, ribossomo, mitocôndria e centríolo, 1, 2 e 3, e o símbolo de positivo e negativo dizendo se tem ou se não tem a estrutura. As células 1, 2 e 3 pertencem respectivamente aos seres vivos. Letra A, euglena, avenca e ameba. B, goiabeira, anfióxio e árquea. Lactobacilo, pinheiro e vírus. Musgo, clorofícia, bactéria. Cogumelo, rato e levedura. Então vem para cá que eu gostaria que você olhasse. Estruturas celulares. Parede celular tem na célula de número 1, ou nesse representante número 1, representante de número 2 e representante de número 3. Então no representante 1 existe parede celular, existe envoltório ou envelope nuclear, existem ribossomos, existem mitocôndrias e não existe centríolo. Então, se eu olhar para esse número 1, basicamente eu vou olhar assim para uma célula que tem núcleo. Então é uma célula eucariótica. Quem eram os seres eucarióticos? Ou os vegetais, ou os animais, ou os fungos, ou os protistas. Agora, parede celular existe. Então pode ser fungo, pode ser protista, ou pode ser um vegetal. Não pode ser um animal, então a gente faz esse descartar. Centríolos. Opa, não tem centríolos. De uma maneira geral, os vegetais, como as angiospermas, gimnospermas, a gente não encontra essas estruturas tubulares chamadas de centríolos. Veremos em aulas à frente, mas teoricamente esse número 1 vai ter que ser representado por uma célula vegetal. Então vamos colocar aqui número 1 como sendo um vegetal. No número 2, não tem parede celular, mas tem envelope nuclear. Então não pode ser nem fungo, não pode ser nem uma alga com parede celular e não pode ser também, basicamente, um vegetal. Então eu vou olhar assim e falar, opa, tem núcleo, tem ribossomo, tem mitocôndria e tem centríolo. Isso aqui é muito mais próximo de um grupo de seres vivos participantes do reino dos animais. E o número 3 tem parede celular, não tem envelope nuclear, tem ribossomo, não tem mitocôndria, não tem centríolo. Então não tem basicamente aquele sistema de endomembranas. Então aqui no número 3 eu vou ter que pensar em uma célulazinha chamada de procariótica, ou um ser procarioto. Então pode ser uma bactéria, pode ser uma arqueobactéria, pode ser uma cianobactéria ou cianofícia, antigamente chamadas de algas azuis. Então você ia ter que encaixar isso aqui nas letrinhas que ele faz representação. Se eu olhar para a euglena, que estava representado na letra A, nós não identificamos parede celular nas euglenas. Apesar de elas serem algas, são algas que não apresentam parede celular. Então a gente não pode colocar na alternativa de letra A. Na letra B tem uma goiabeira. Poxa, uma goiabeira é um vegetal. E é uma angiosperma, tem flor e tem fruto. Então, esse cabe. Na letra B também tem um anfióxo. Anfióxo é um representante do filo cordata, do subfilo dos céfalocordatos, que a gente vai ver lá na zoologia. Mas o anfióxo cabe. E na letra B nós temos uma árquea, ou arqueobactérias, fazem representação de seres procarióticos. Então, a letra B de biologia satisfaz essa questão. Nós teremos na alternativa C lactobacilo. Lactobacilo é um procarioto, então ele tinha que estar lá no 3 e não na primeira representatividade. Pinheiro
estaria aqui no grupo dos vegetais. Vírus não tem estrutura celular. Os vírus não vão apresentar essas características típicas das células, então não se encaixa. Musgo poderia ser aqui. Clorofícia. Clorofícia é um grupo de algas, não poderia se encaixar aqui na letra D. E a bactéria até poderia se encaixar aqui como um ser procarioto, mas a clorofícia não caberia na posição de número 2. Cogumelo. Se você olhar para o cogumelo, eu vou falar, opa, tem parede celular, envelope, envoltório, ribossomos, opa, célula ali, rato, ok, uma célula animal. Levedura. Se nós olharmos para as leveduras, os fungos, eles não se encaixam aqui porque eles são seres eucariotos. Também a presença de centríolos aqui, ó. Não existem essas unidades chamadas de centríolos, então a gente vai pensar mais no mundo desses vegetais, gímenos e angiospermas, sendo seres eucarióticos. Então esse tipo de questão, ele pode ser extremamente comum em diferentes provas do Brasil, inclusive no Exame Nacional do Ensino Médio. E pode aparecer junto com cladogramas. Nós estudaremos cladogramas num outro momento, numa parte mais avançada. Mas um cladograma é um diagrama que demonstra uma relação de parentesco entre os seres vivos. É muito comum para representatividade de relações de parentesco. Então eu coloquei aqui como se fosse, letra A, os procariotos. Por que, sócio? Porque eu fiz uma separação no cladograma. Esse nó do cladograma aqui dá origem a esse grupo A, que seriam os procariotos. Por quê? Porque eu falei para você que a partir desse momento aqui, desse tempo passando, surgiu o núcleo, surgiu o envelope nuclear, o envoltório nuclear, e isso individualizou o material genético. Então todos esses indivíduos aqui, que surgiram depois, eles herdaram a presença dessa estrutura chamada de núcleo, o envelope nuclear, individualizando o material genético. Então, a letra B, a C, a D. E aí tem que ser de seres eucarióticos. Aí poderiam ser os fungos, os protistas, os vegetais e os animais. Então, quando se fala em célula, os organizadores de questões, as bancas, elas são muito criativas e elas podem juntar várias áreas da biologia. Aí na lista de testes você vai ter representação de cladograma, vai ter representação de tabelinha, então eu deixei vários aí para que vocês consigam fazer essa prática, tá bom? Vamos para a questão de número 2. Na 2, nós teremos uma representação, um pouquinho de desenho. Olha aí na imagem. Considerando as figuras 1 e 2 que ilustram as células típicas, uma eucariótica e a outra procariótica, os traços indicam diferentes estruturas subcelulares. Então, na célula de número 1, você tem lá cápsula, parede celular, membrana, citoplasma, ribossomo, plasmídio, pile e flagelo e um DNA circular. Na 2, tem retículo rugoso, retículo liso, aparelho de Golgi, lisossomos, microtúbulos, mitocôndria, ribossomo, microfilamento, centríolo, envoltório nuclear e o núcleo. Sabendo-se então as diferenças entre esses eucariotos e procariotos, exemplificam e justificam seres, os tipos celulares 1 e 2, respectivamente, o que se apresenta em. Então, o número 1 vai representar uma bactéria e o número 2 vai representar uma célula eucariótica qualquer. Nas células eucarióticas, nós teremos envelope ou envoltório nuclear individualizando o material genético, além de todo aquele sistema de endomembranas que aparece aí. Na procariótica, o material genético está disperso ali no citosol. Então, isso tranquilo para nós. Agora, você tem que justificar qual é a célula eucariótica e procariótica. O item 1 da letra A, cianofícia, tem plasmídio, plaqueta, tem ribossomo. Cianofícias, cianobactérias ou algas azuis são representantes de células procarióticas. Os plasmídios são segmentos de DNAs extras extremamente comuns nos procariotos, principalmente bactérias, que a gente vai estudar mais à frente. Nos eucarióticos, eu vou ter ribossomo, mas nos procariotos também. E a plaqueta é um fragmento celular, é um pedacinho de uma estrutura, um fragmento, um pedacinho de células que são produzidas, as plaquetas, lá na medula óssea vermelha.
Então nós teremos os megacariócitos no interior da medula óssea vermelha e eles vão liberando fragmentos celulares, que são as plaquetas. Então a plaqueta não representa em si uma célula e o plasmídio, teoricamente, não é o que vai definir como sendo célula eucariótica ou procariótica. Então a letra A não pode ser por causa dessa justificativa, tá? O que vai definir? Vamos ver para B. Vírus tem DNA circular, ameba tem microfilamentos. Também não é isso. E os vírus não apresentam estrutura celular, são acelulares. Espermatozoide tem flagelo. É a presença de um flagelo que identifica uma célula eucariótica? E ele está colocando o espermatozoide como o número 1, que seria uma célula procariótica, ou de uma representação ali, que não tem nada a ver. O espermatozoide é uma célula eucariótica, tem um núcleo, entre outros componentes no seu interior. Na mesma letra C, no item 2, tem membrana plasmática a bactéria. Tudo bem, ela tem membrana plasmática, mas não é isso. E ela está no número 2, seria no número 1. Então tá tudo zoado. No 3, bactéria tem DNA no citoplasma. Então o DNA está disperso no citosol. Ok? Leucócito é uma célula eucariótica? Leucócito é uma célula branca, um glóbulo branco, uma célula de defesa. Um exemplo fantástico de célula eucariótica. Então a gente vai ficar com a D de dado nessa alternativa. E bactéria tem pile. O pile é uma estrutura que está na superfície, muitas vezes utilizada para adesão, reconhecimento nas bactérias. Mas não é isso que define. Definir eucarioto e procarioto, presença do envelope ou envoltório nuclear. E depois nós temos lá, vírus tem núcleo. Vírus não apresenta estrutura celular. Por favor, então, falso. Vírus não está aí na nossa preocupação de ter estrutura celular. Os vírus são acelulares, ok? Questão de número 3. Se nós olharmos para a Fundação Getúlio Vargas, as células procariontes e as células eucariontes diferenciam-se e assemelham-se em diversos aspectos, como, por exemplo, quanto à presença de membranas internas, constituindo as organelas e o envoltório nuclear, e quanto à constituição dos envoltórios membranosos. Assinale a alternativa que cita correta e, respectivamente, uma diferença e uma semelhança relacionada às membranas das células procarióticas e eucariontes. Ou procariontes e eucariontes. Letra A. Mitocôndria com membrana interna e externa nas células eucariontes e constituição de dupla camada lipoproteica nas membranas de ambas as células. B. Ribossomos com membrana simples nas células procariontes e constituição de glicoproteínas e glicolipídios nas membranas de ambas as células. C. Cloroplasto com clorofila imersa na membrana interna das células eucariontes e constituição de dupla camada celulósica nas membranas de ambas as células. Lisossomos contendo enzimas digestivas nas células procariontes e constituição de dupla camada proteica nas membranas de ambas as células, ribossomos aderidos a membranas do retículo rugoso nas células eucariontes e constituição de polissacarídeo nas membranas de ambas as células. Então, você vem para cá. A alternativa de letra A vai falar em mitocôndrias. Mitocôndrias existem nas células eucarióticas, então isso serve para diferenciar das procarióticas. Mitocôndria, cloroplasto, centríolos, retículo liso, rugoso, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomo. Então são estruturas que eu encontro em eucariotos de uma maneira geral e não encontro nos procariotos, nessa comparação. A membrana dupla lipoproteica. Então a camada de fosfolipídios é dupla e entre eles a gente encontra as proteínas. A escrita deles é meio zoada, mas a bicamada de fosfolipídios existe e isso é comum nas células eucarióticas e procarióticas. Então a alternativa A é a mais correta de todas. A B, ribossomos com membrana simples nas células procarióticas. Por favor, os ribossomos não são envoltos por membranas. Então você escreva aí, sem membrana ao redor do ribossomo.
A gente vai ver nas próximas aulas a estrutura do ribossomo e o ribossomo, o centríolo, os dois ribossomos e centríolos são estruturas celulares, não são envoltos por membrana. A C de casa, ela nos fala. Cloroplastos com clorofila imersas nas membranas internas das células eucarióticas. Se for vegetal, se for alga, ok. Então não dá para generalizar nos eucariontes, não são todos os eucariontes também, ou de uma maneira geral, como característica, que você vai encontrar clorofila na membrana das células. Lá na membrana dos tilacoides, aí a gente vai encontrar clorofila, mas em vegetais e algas. Então não dá para generalizar. Lisossomos contendo enzimas digestivas nas células procariontes. Não existe lisossomo na célula procarionte. O lisossomo é comum nas células eucarióticas, animais, eucarióticas, animais. Lisossomo é uma bolsinha que tem origem no complexo de Golgi, cheia de enzimas no seu interior, chamadas de hidrolases ácidas, para realizar a digestão intracelular. Teremos na sequência das nossas aulas todos os componentes, suas funções e sua composição. Então acompanhe. Na letra E de escola, ribossomos aderidos à membrana do retículo rugoso nas células eucariontes e constituição de polissacarídeos em membranas de ambas as células. As membranas basicamente são compostas de fosfolipídios e proteínas. Então a composição de membrana, principalmente a membrana plasmática, membrana de retículo, membrana de complexo de Golgi, membrana de lisossomo é lipoproteica, formado de lipídios e proteínas. O que você vai visualizar, identificar, encontrar como celulose, carboidrato, é lá na parede celular. Quitina na parede celular de fungos, na parede celular de fungos. Quitina na parede celular dos vegetais. Celulose, ambos são polissacarídeos que a gente viu lá atrás na bioquímica celular, ok? Então, ficamos com a alternativa A na questão da Fundação Getúlio Vargas. Se eu olhar para essas características, eu preciso que você foque em mente essa diferenciação. Células procarióticas e eucarióticas inicialmente. Depois vai especificando. Consigo lembrar de vegetal, consigo lembrar de animal, consigo lembrar de bactéria, consigo lembrar de fungo, consigo lembrar de alga. E aí vai especificando as coisas, porque tem questões que vão misturar tudo isso para vocês, tá bom? Questão número 4. Vamos para a região nordeste do Brasil. Os primeiros organismos a habitar a Terra foram os procariontes, que vivem, ou que viveram, há 3,5 bilhões de anos. Durante toda a sua longa história evolutiva, as populações procarióticas foram e continuam a ser sujeitas à seleção natural em todos os tipos de ambientes, resultando de uma enorme diversidade atual. A partir do conhecimento e a respeito do reino que possui organismos com essa organização procariótica, é possível afirmar que, parcial 01, os seus representantes vivem exclusivamente isolados em ambientes específicos. 2. Ele é dotado de uma grande diversidade metabólica e seus representantes são unicelulares. 3. Seus representantes possuem DNA circular, ribossomos 80S e parede celular. 4. Os organismos autótrofos desse reino são exclusivamente fotossintéticos. 5. A expressão do potencial biótico dos seus representantes não possui fatores limitantes. Uau! Região Nordeste do Brasil, questão extremamente específica, pensando em um reino. Então vem para cá. O reino que deve aparecer no nosso cérebro quando falamos em células procarióticas é o reino Monera. Nós temos o domínio, tem o domínio árquea, domínio bactéria, que são termos também usados para classificação. E aí nós temos um reino chamado Monera, que em classificações podem colocar ali dentro as bactérias, as arqueobactérias, as cianobactérias, todo esse povo procarioto. Então é disso que ele está falando. E eu coloquei letra A e eu fiz caquinha. É 01, que aqui é 02, aqui é 03, 04 e 05. Então me perdoe. Só que esse tipo de questão aqui, que tem o 0, é como se fosse letra A, B, C, D e E. Então só tem uma alternativa correta, não é uma questão somatória.
Aqui na região sul do Brasil, de onde eu falo para vocês, nós temos questões que são de somatório, e aí, obviamente, você soma o valor das alternativas para marcar no gabarito. Aqui só tem uma alternativa correta. 01. Seus representantes vivem exclusivamente isolados em ambiente específico? Se eu falar para você que provavelmente tem mais bactérias do que células suas no seu organismo, isso vai impactar. Mas a biologia fala sim. Existem procariotos formando o que nós chamamos de uma microbiota. Tem uma microbiota no seu olho, um conjunto de bactérias, micro-organismos ali. Tem microbiota na sua boca, tem microbiota no seu pepeu, na sua pepeca, tem microbiota no seu intestino, tem microbiota na sua pele. E essa microbiota é formada principalmente por bactérias. Então, 01 é falsa. 2. Ele é dotado de uma grande diversidade metabólica, seus representantes são unicelulares. Perfeito, no reino Monera, os representantes são unicelulares, procariotos. O que ele fala com diversidade metabólica? Tem seres autótrofos, tem seres heterótrofos, tem seres aeróbicos, tem seres anaeróbicos, tem seres fotossintetizantes, tem seres quimiosintetizantes. Detalhes maravilhosos que veremos depois avançado na biologia, mas a parcial 02 é verdadeira. Por que a 3 é errada? A 03, seus representantes possuem DNA circular. Ok, ribossomo 70S. O ribossomo 70S é um ribossomo menor, lembra? Esse S é um coeficiente de Save-the-Berg, um coeficiente para dizer assim, a sedimentação, mas faz de conta no teu cérebro que é o tamanho. Então, ribossomo menor nos procariotos e ribossomo maior nos eucariotos. Parcial 04. Os organismos autótrofos desse reino são exclusivamente fotossintéticos? Falso, porque eles também podem realizar quimiossíntese. Já anota aí no seu cérebro que quem é autótrofo produz seu próprio alimento. Pode ser através da fotossíntese, utilizando energia luminosa para a produção do próprio alimento, ou a quimiossíntese, um conjunto de reações químicas, e essas reações químicas são usadas, liberação de energia, e essa liberação de energia é usada para produzir o próprio alimento desse ser. Então pode ser fotossintetizante ou pode ser quimiosintetizante. Então, resposta falsa 04. 05. A expressão do potencial biótico dos seus representantes não possui fatores limitantes. Expressão do seu potencial biótico. Põe do ladinho da palavrinha estranha potencial reprodutivo. O potencial de reprodução. Então, esse potencial de reprodução é a capacidade de formar novos indivíduos se não existirem condições desfavoráveis. Mas não possui fatores limitantes. Todo ser vivo nesse planeta está sujeito à pressão de seleção natural. Então existem fatores limitantes. Se eu pegar uma bactéria e colocar para crescer numa placa de Petri, numa plaquinha de vidro com nutrientes, um meio para ela reproduzir, vai chegar um momento que elas vão começar a competir por alimento, por espaço, por água, por umidade, por oxigênio, enfim, por um monte de coisa. Então é óbvio que existem fatores limitantes para esse potencial reprodutivo. Então a parcial é falsa. Então 02 apenas correta. Questão 5. Ao serem comparadas uma célula bacteriana, a célula da epiderme foliar de um vegetal e a célula óssea do esqueleto humano, podemos afirmar que todas apresentam: letra A, DNA, RNA e ribossomos, porém somente a célula da epiderme foliar apresenta parede celular. B, membrana plasmática e citoplasma, entretanto, não são encontrados ribossomos na célula bacteriana. C, membrana plasmática e citoplasma, entretanto, as mitocôndrias estão presentes apenas na célula óssea. D, DNA, membrana plasmática e mitocôndrias, porém apenas a célula da epiderme foliar possui cloroplastos. E, DNA, RNA e ribossomos, mas somente a bactéria e a célula da epiderme foliar apresentam parede celular. Questão 5 da Unioeste, universidade que eu fiz a minha graduação, meu mestrado em biologia, então tenho um carinho muito especial por ela. Bactéria, célula vegetal e célula óssea. Na sua mente aqui, essa célula óssea vai ser uma célula animal. Todas as células apresentam membrana, DNA, citosol, no caso, ribossomos, todas.
O RNA vem junto ali com o DNA, lembra? DNA serve de molde para produzir o RNA, para organizar a síntese de proteínas. Letra A, falsa. Por que a letra A está falsa? Porque lá ele fala para nós, ribossomo, porém somente a célula da epiderme possui parede celular. As bactérias também têm parede celular. E a parede celular é de peptoglicanos ou peptidioglicanos, então um componente diferente da célula vegetal. Então essas duas têm parede celular e essa aqui não tem. A parede celular é uma estrutura que fica externa à membrana plasmática. Lembra? Posso pensar aqui na bactéria, que tem a membrana plasmática, e aí externamente uma parede celular. Uma estrutura que dá suporte, sustentação, protege, enfim, dá forma, no caso das bactérias, das células vegetais. B de bola, ou de biologia, membrana plasmática e citoplasma. Entretanto, não são encontrados ribossomos na célula bacteriana. Ribossomo da célula bacteriana é o ribossomo 70S, menor que o ribossomo das células eucarióticas. Então é falsa. Letra C, membrana plasmática e citoplasma. Entretanto, as mitocôndrias estão presentes apenas na célula óssea. Nos vegetais também a gente encontra mitocôndrias. Tem os cloroplastos que produzem os compostos orgânicos e as mitocôndrias que vão participar da degradação lá no ciclo de Krebs e na fosforilação. D de dado, DNA, membrana e mitocôndria, porém apenas a célula da epiderme possui cloroplasto. Na comparação ali, sim, só a célula da epiderme, mas mitocôndria nas bactérias, não. As mitocôndrias não apresentam As mitocôndrias não estão presentes na célula bacteriana. Então, as bactérias não apresentam mitocôndria, nem cloroplasto, nem retículo liso, nem rugoso, mas tem ribossomo lá no interior. E sobrou a letra E de escola como correta. Se eu olhar para ela, está escrito DNA, RNA e ribossomos, mas somente a bactéria e a célula da epiderme apresentam parede celular. Lembrando que existe diferença química. A parede celular das células vegetais, principalmente celulósica, das bactérias de peptoglicanos ou peptidioglicanos, uma mistura de polissacarídeos, açúcares e resíduos de aminoácidos. Então a gente tem essa diferenciação. Nesses 5 testes eu passei aqui por diferentes características, com tabelinha, com VIF, mas basicamente a diferença era estrutural, células procarióticas e células eucarióticas, com exemplos, com citação de reinos ou com citação ainda de cladograma para a classificação delas. Espero ter ajudado você. Lembre que se você é membro, você tem acesso à nossa lista, tem 15 testes, tem mais 10 aí para vocês praticarem, tem o gabarito no final. Temos o nosso grupo de WhatsApp para tirar dúvida direto com o sócio, orientando vocês nos estudos. Então, seja membro do nosso canal. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para a nossa aula chegar o mais rápido para você. Bom estudo a todos vocês!